Você está se preparando para a volta de Jesus? Ou você está vivendo para você? Ou você está vivendo para a mulher? Ou você está vivendo para os filhos? Ou você está vivendo para o esposo? Para quem você está vivendo? Eu vou pedir que vocês abram a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. A você que está acompanhando pela internet aí, abra a sua Bíblia também, não deixe de abrir, quer seja no smartphone, quer seja na Bíblia de papel. O importante é você acompanhar na sua Bíblia o que estamos lendo e estudando. E eu faço um convite a você também a compartilhar esse link, compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus contatos, para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas conheçam mais sobre Jesus. No capítulo 14, nós vamos começar lendo o versículo 31, 32 e 33. Diz assim a palavra de Deus: E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E eis que os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Eu não sei quantos de vocês já passaram por uma fase que vocês tiveram medo. Não sei se você já passou por uma fase que você teve medo de perder alguém que você ama. Não sei se você passou com medo de faltar alguma coisa para o seu filho. Medo da doença. Medo. Quantos aqui já tiveram medo? Levanta a mão. E você aí na internet, levanta a sua mão também se você já teve medo. Eu já tive muito medo. E não é errado ter medo. E não é pecado ter medo também. Algumas pessoas acham que ter medo é pecado, né? Ah, você não acredita em Deus, não? Você não acredita em Deus? Você não tem fé? Está com medo? Por que está com medo? Confie em Jesus. Mas medo não é sinônimo de pecado. Medo é uma condição humana, pós-pecado. Porque nós nascemos com temores. Porque vivemos num mundo tenebroso, num mundo difícil. Eu não sei você, mas eu estou cansado desse mundo. Vocês também estão cansados desse mundo? Eu estou cansado desse planeta. Se eu pudesse comprar uma passagem para ir lá para Canaã Celestial, eu ia sem sombra de dúvidas. A história de hoje, ela vai falar a respeito da vida dos apóstolos de Jesus e principalmente da vida de Pedro. E esse episódio na Bíblia vai nos falar a respeito da nossa fé. Eu não sei se você já passou por momentos difíceis na fé. Momento em que você viu sua fé definhar, sua fé parece que escorregar por entre os seus dedos. Vocês já passaram por isso? Eu também já passei por isso. Como é difícil você passar por um momento difícil, um momento de esfriamento espiritual, e você procurar auxílio em alguém e não encontrar. Você procurar ajuda em alguém e não encontrar. Não sei se você já passou por um momento que você orou e parecia que as suas orações não subiam do teto. Aliás, parece que suas orações não sobem nem do nariz. É difícil passar por um momento assim. Não é fácil. Eu tenho visitado muitas pessoas que se afastaram dos caminhos de Deus. Eu tenho estado com pessoas que se afastaram quando eram jovens. Eu tenho estado com pessoas que não querem vir para a igreja com medo de errar. E é terrível o que o diabo faz com nossos irmãos da fé, com a nossa família. Pessoas a todo tempo estão deixando de seguir Jesus. A cada instante, pessoas estão lutando em seu pensamento, travando uma briga contra o Espírito Santo, porque querem se afastar dos caminhos de Deus. Eu já estive afastado dos caminhos de Deus por muitos anos. E antes de conhecer a mensagem adventista, eu também passei por um momento em que eu fui para o mundo. Eu não conhecia o que eu conheço hoje, mas eu conhecia sobre Jesus e eu também se afastei.
Tive meu momento de juventude que eu passei no mundo, perambulei pelo mundo, sofri bastante, comi as lavagens dos porcos, mas eu voltei para a igreja. Deus me chamou sobre um momento em que Pedro vai andar por sobre as águas. Mas eu queria ler o contexto bíblico para que a gente possa falar em cima do que a Bíblia está dizendo, não em cima do meu pensamento, não em cima das minhas expectativas e da minha história de vida. Eu queria falar sobre o texto bíblico. Vamos ler o versículo 22, que diz o seguinte: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, e na quarta vigília da noite foi ter com eles, andando por sobre o mar. O que está acontecendo aqui? O episódio é o seguinte: Jesus tinha acabado de fazer a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Ele tinha alimentado mais de 5.000 homens, fora as mulheres e fora as crianças. Aqui Jesus tinha alimentado todo aquele povo. É interessante quando você vai comparando entre os evangelhos, entre Mateus, Marcos e João, que contam essa história, você vai ver que os discípulos foram até Jesus e falaram para Jesus: Jesus, é o seguinte, tem muitas pessoas aqui, não tem como alimentá-los. Está ficando tarde da noite já e é melhor o Senhor dispensar essas pessoas. E Jesus falou assim: mas por que eu vou dispensar essas pessoas? Elas estão aqui para ouvir a palavra de Deus. E aí os discípulos falam para Jesus: Jesus, elas estão com fome e não tem como alimentar elas. E daí Jesus pergunta assim: e qual é o problema? Dá de comer elas. Eu imagino a cara dos discípulos. Imagina você estando numa multidão ali de cerca de mais de 15.000 pessoas, podemos se contar, porque só contavam-se os homens, mas certamente a multidão de mulheres e de crianças eram muito maior, então podemos contar aí cerca de 10 a 15.000 pessoas. Aí imagine você, chega alguém ali e chama você e fala assim: olha, pode dar comida para essas pessoas. Como é que você vai alimentar tudo isso de pessoa? Os discípulos, segundo relata Marcos, falam o seguinte: olha, Jesus, nem se nós tivéssemos 200 denários, nós compraríamos comida para todas essas pessoas. 200 denários era 200 dias de trabalho, ou seja, o salário de 200 dias. E então Jesus fala assim: tá bom, já que vocês não podem alimentá-los, o que é que vocês têm para comer aí? E aí os discípulos falam assim: nós temos 5 pães e 2 peixinhos. E aí então os discípulos falando isso para Jesus, Jesus fala assim: tudo bem, está tudo certo, eu só preciso disso, todo mundo vai comer. Se eu tivesse 5 pães e 2 peixinhos e quisesse dividir para vocês aqui, eu acho que alguém ia ficar com fome. É ou não é verdade? Agora imagine mais de 10.000 pessoas. Os discípulos entraram em paranoia. E aí os discípulos falam assim: tá bom, o que você vai aprontar? Jesus manda encher 12 cestos e manda dividir as pessoas em grupo de 50. E daí então ele começa a repartir aquele pão. E aí então ele vai repartindo pão, vai repartindo pão, vai repartindo pão, e o pão não para de acabar. Quantos aqui queriam um pão desse? Levanta a mão. Eu também queria um pão desse em casa. Já pensou? Você tira um pedaço do pão e tira outro, e tira outro, e tira outro, e tira outro, e o pão continua a multiplicar-se. Daí então Jesus enche 12 cestos de pães e alimenta toda aquela multidão. Deu e sobrou. Acabando esse episódio, os discípulos, eles não gostaram muito do que aconteceu, porque eles foram contrariados. E os discípulos muitas vezes ficavam horas ali sem comer e Jesus não fazia nada. Jesus não fazia nada. Daí então, os discípulos eles ficaram assim meio que pensando: mas por que Jesus ele alimentou toda essa multidão e os nossos desejos ele não satisfaz?
Eu gostaria que você fosse um pouquinho na Bíblia comigo mais à frente, no Evangelho de João. No capítulo 6, ele repete essa história. O relato de João, no capítulo 6, o versículo 16, vai dizer o seguinte: ao desembarcar o dia, ou seja, ao finalizar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco para a passagem para outro lado, rumo a Cafarnaum, já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolgar-se, agitado por um vento rígio, e soprava. Tendo ele navegado uns 25, 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, e aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Eu queria trazer uma informação aí, que essa informação é importante. Cerca de 25, 30 estádios. É cerca de 4 a 5 quilômetros da beira do mar. Ou seja, eles já estavam na metade do mar. E daí então Jesus ele foi caminhando por sobre o mar. Volta um pouquinho lá em Mateus, no capítulo 6, onde a gente estava lendo, no versículo 48, para você estar acompanhando comigo. Jesus ele caminhou todo esse tempo. A Bíblia vai relatar para a gente que Jesus ele saiu daquela multidão, ainda era dia, estava começando a entardecer, a pôr do sol. Jesus vai subindo até o monte para orar. E ali ele passa horas orando. E aí eu entendo um princípio importante. Jesus ele passava horas orando sozinho. Jesus ele tinha a prática da oração. E Jesus, ele ao orar tanto, ele me ensina uma coisa. Que coisa que ele ensina? Tem coisas na nossa vida e no nosso ministério que só vai acontecer quando a gente orar. Tem coisas que só vai acontecer na sua vida se você orar. Tem coisas que só vão se realizar na sua vida se você orar. Vai ter coisas que não vão vir sem oração. Nós precisamos de oração. Há um jargão evangélico que diz: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E eu complemento: nenhuma oração, nenhum poder. Jesus ele se retirou para orar. Só que aí ele viu, o versículo 48 vai dizer o seguinte: e vendo-os em dificuldade de remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles. Aliás, eu estou lendo Marcos 48, olha só, confundi aqui com vocês, né? Eu falei Mateus e estava lá em Marcos. Alguma coisa de errado não estava certo. Bom, é Marcos, no capítulo 6, o verso 48, que é o outro evangelho que fala também da mesma história. Isso acontece às vezes. Marcos 48, verso 47, vai dizer: ao cair da tarde, estava no meio do barco no mar, ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade de remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Olha só o relato que Marcos traz. Primeiro a gente viu em Mateus que Jesus ele se retirou para orar, e foi lá e ficou sozinho. Depois fala que Jesus desceu, e já era ali por volta de meia-noite às 3 horas da manhã, a 4ª vigília da noite. Só que Marcos, ele vai trazer um detalhe importante que Mateus não traz. Ele vai falar que Jesus viu eles em dificuldade no mar. Jesus viu os ventos abatendo aquele mar e viu ali então eles desesperados. João trouxe uma outra informação importante, falou que já eles estavam distantes mais de 5 quilômetros. Aí eu pergunto para você, como é que Jesus estava lá do monte e viu o barquinho a 5 quilômetros de distância sofrendo naufrágio? Como? É por um único motivo. Jesus ele é Deus e ele é onipresente, onisciente e onipotente. Jesus, ele não estava lá onde estavam os discípulos, mas ele sabia o que estava acontecendo. Então eu tenho uma notícia para te dar. Jesus pode não estar aqui na terra ao seu lado, caminhando com você fisicamente,
mas Ele está ao seu lado e sabe o que está acontecendo. Sabe, eu não sei se você está passando por dificuldade, mas vira e mexe, nós passamos por dificuldade, para não dizer quase sempre. Sempre enfrentamos lutas, sempre enfrentamos dificuldade, e às vezes parece que a gente está sozinho num barco à deriva no mar, mas nós não estamos. Jesus pode estar no Monte Sião, mas Ele está observando o seu barquinho sofrendo com os ventos. Jesus aqui, ele é tremendo, ele é impressionante, porque ele fala assim, no versículo 48, viu que estava em dificuldade, porque os ventos lhes eram contrário, por volta da 4ª vigília, e veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. O que Jesus queria fazer? Ele queria tomar o leme do barco. Os discípulos estavam apavorados. Eles achavam que iam morrer ali. Era uma tempestade terrível. O Evangelho de Mateus fala que o vento batia com ímpeto contra o barquinho, contra o barco. Então o barco ali, ele estava quase que tombando. E os discípulos estavam desesperados. E detalhe, eles não estavam presencialmente com Jesus. Os discípulos achavam que eles iam naufragar. Mas aí a Bíblia fala que na hora mais escura da noite, Jesus veio ter com eles andando por sobre a água. Engraçado que Jesus ele vem caminhando desde lá do monte. Vem descendo e vai andando o 1º quilômetro, o 2º quilômetro, o 3º quilômetro, o 4º quilômetro. Quando chega no 5º quilômetro, ele fala assim, agora encontrei os discípulos. Aí os discípulos viram Jesus e o texto fala que eles ficaram atemorizados. Dá uma olhadinha o que diz aí. Em Mateus, no capítulo 10, onde a gente estava. Mateus 10, não. Mateus 10 não, desculpa. Mateus 14, onde a gente estava. Mateus 14, no primeiro texto que a gente leu, ele vai trazer algumas informações importantes que não está em Marcos. A gente tem que ficar nos 3 evangelhos para poder completar a história. E daí então Mateus, no capítulo 14, o versículo 25, diz assim: na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Aí vai trazer um detalhe que Marcos e nem João traz. E os discípulos, ao verem andando, versículo 26, sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Imagine o apavoro daqueles discípulos. Estava uma tempestade tremenda e daqui a pouco só tem alguém andando sobre a água. Nunca ninguém andou sobre a água até aquele momento da história. E os discípulos falaram, é um fantasma. Por que eles falaram, é um fantasma? Na cultura judaica não se acreditava em fantasma. Mas a cultura helenística, ela acreditava em fantasma. Ou seja, eles aprenderam com os gregos sobre os fantasmas. E daí então eles linkaram uma coisa com a outra. Só pode ser um fantasma. A gente não acredita nisso, mas o que eu estou vendo aqui parece um fantasma. E daí então Jesus ele começou a vir mais perto. Ele começou a vir caminhando, e os discípulos ali atemorizados, e agora eu não sei mais se os discípulos estavam com medo de morrer ou se eles estavam com medo do fantasma. De quem você ia ficar com medo? Do vento, da tempestade, da morte, do fantasma? Situação difícil para os discípulos, né? E aí então, é interessante que na hora mais negra da noite, no momento mais difícil da noite, quando os discípulos já não aguentavam mais, aí então Jesus vem. Às vezes Jesus não vai vir para a sua vida para resolver o seu problema no começo do problema. Às vezes Ele vai deixar você lutar com o seu problema, com a sua dificuldade, com a sua aflição, para ver o quanto você vai aguentar sem Ele. O quanto você vai aguentar sem Ele. A Bíblia não traz aqui, mas nenhum deles relatou, nenhum deles orou. A Bíblia não traz aqui, eles orando a Deus, nem clamando a Deus. Eles só estavam apavorados. Sabe, queridos, quando a gente passa por dificuldade, a gente sai do centro. Porque quando tudo está bem, é muito fácil. Quando a vida vai andando de vento em polpa, é muito bom. Não tem nada para se preocupar. Não tem nada para você ficar pensando no que fazer. Mas quando o problema vem, a dificuldade vem, é aí que nós somos testados. É aí que a gente vê a nossa fé. Quando a tentação vem, é que a gente vê a fé. Porque até então, quando está tudo bem, quando você está trabalhando, tudo tem as coisas em casa, as contas estão em dia, você está vindo para a igreja, está tudo dando certo, é 1000 maravilhas. Mas e depois, quando o problema começa?
Aí você vê o tamanho da sua fé. Os discípulos estavam andando com Jesus, os discípulos viram Jesus curando, os discípulos viram Jesus fazendo maravilhas, mas mesmo assim eles não confiaram em Jesus. E daí então aqui vai falar um relato importante, vai trazer uma informação importante. Quando Jesus ele chega perto, eles estavam com medo, e Jesus fala assim, ó, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus estava a uma distância que dava para ouvir a voz dele, mas ainda assim não dava para reconhecer fisicamente que era Jesus. E ele falou assim, olha, tem de bom ânimo, não temais, sou eu, sou Jesus. Quando a gente passa por dificuldades, quando a gente passa por problemas, nós tendemos a se esquecer de quem é Jesus. Nós tendemos a se esquecer de quem é Deus. Nós percebemos demais a tempestade e se esquecemos do nosso Deus. Certa vez eu li num livro chamado Fuga para Deus, e ele estava falando a história de um homem que era pregador da palavra de Deus, mas não confiava, e aí ele foi pregar na África, e chegando na África ele foi convidado a pregar para uma multidão de pessoas, e essa multidão de pessoas eram todas feiticeiras, e ele ia pregar sobre Jesus para um monte de feiticeiro, e ele estava com medo daqueles feiticeiros. E aí ele, conversando com Deus, Deus chamou a atenção dele e falou o seguinte para ele, olha, enquanto você ficar olhando para a montanha não move, mas quando você tirar o olho da montanha e olhar para Deus, a montanha sai do lugar. E aquele jovem pregador ali, ele foi lá e pregou, e muitas pessoas se converteram. Então eu penso o seguinte, enquanto a gente estiver prestando atenção na tempestade, a nossa vida não muda. Nós precisamos tomar uma atitude. Todos os milagres que Jesus ele fez, ele realizou, teve ação humana. O homem teve que fazer algo. O paralítico teve que fazer algo. O cego teve que pegar a lama e colocar no olho, ele teve que crer, ele teve que ter uma ação. Os leprosos, quando foram curados, eles tiveram que andar. Queridos, a cura, o milagre, a providência de Deus só vem enquanto você está andando. As coisas não vão acontecer na sua vida enquanto você estiver parado. As coisas não acontecem na minha vida enquanto eu estiver parado. Eu trabalho com evangelismo. Eu trabalho auxiliando Jesus, levando pessoas ao Jesus, convidando pessoas ao arrependimento. Mas se eu ficar parado dentro do meu quarto, dentro da igreja, dentro da minha casa, as coisas não acontecem. Eu preciso ir lá fora, eu preciso andar, e aí Deus faz o milagre. Então, Jesus ele falou assim, não temas, eu estou contigo. Jesus está falando para você, não temas, eu estou contigo. Mas olha só o que Jesus fala para Pedro. Versículo 28, respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. Ousadia de Pedro, não? Senhor, se o Senhor mesmo é Jesus, eu estou achando que o Senhor é. Mas se o Senhor é Jesus mesmo, então que eu possa ir andando até o Senhor. Todo mundo fala de Pedro que negou Jesus, que isso, que aquilo, mas Pedro era o mais corajoso. Ele era o mais corajoso. Todos estavam no barco, todos os 12 no barco. Todos os 12 estavam sofrendo com a tempestade. Todos os 12 iriam morrer. Mas somente Pedro tomou a atitude de pedir para Jesus para ir ter com ele. Sabe, queridos, tem um monte de cristão pelo mundo. Tem um monte de membro aqui da igreja. Mas nem todos tomam atitude de ousadia com Deus. Tem coisas que só vão acontecer na nossa vida se nós tivermos ousadia. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, se você fizer o que as outras pessoas já fizeram, você vai alcançar o que as outras pessoas alcançaram. Mas se você fizer o que nunca ninguém fez, você vai alcançar o que nunca ninguém alcançou. Pedro pensava dessa maneira. Ele falou assim, se eu ficar nesse barco aqui, eu vou morrer. Eu preciso andar até Jesus. Porque se Ele é Jesus, Ele vai resolver o meu problema. Eu sei que se Ele é meu mestre, eu vou conseguir ir com Ele e Ele vai deixar o salvo, eu não vou morrer. Mas se eu ficar nesse barco, eu vou naufragar. E aí Pedro toma uma atitude, Jesus, deixe-me ir com você. E Jesus falou assim, venha Pedro, pode vir. E aí Pedro, eu imagino Pedro aqui tem um degrau, eu imagino Pedro
colocando o pé aqui, né? O dedinho, né? Imagina ele colocando o dedinho primeiro. Será que eu vou afundar? Aí ele coloca o dedinho, pisou. Olha, não afunda. Aí imagina o Pedro colocando o outro pé, né? Descendo do barco, colocando o outro pé e desceu do barco. Colocou e não afundou. Ele falou, rapaz, esse negócio aqui é legal, deixa eu ver se... Ele dá um pulinho lá, será que isso daqui não afunda? Não, não afunda, não afunda. E ele começa a caminhar até Jesus. E ele vai confiante. E ele começa a caminhar e caminhar e caminhar. Só que chega um momento que a Bíblia fala aqui, olha só. E Pedro foi caminhando por sobre as águas. E ele disse, versículo 29, vem, e Pedro descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Pedro, ele caminhou sobre as águas, e isso foi algo extraordinário. Nunca ninguém caminhou sobre as águas, o único homem que caminhou sobre as águas foi Pedro. Mas Pedro ele começou a caminhar sobre as águas, e aqui o evangelista Mateus ele relata o seguinte, que Pedro prestou atenção nos ventos que sopravam do lado. Agora presta atenção numa coisa. Nós começamos a afundar na fé, quando a gente deixa de olhar para Jesus e começa a prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta. Quando Pedro começou a prestar atenção na tempestade, ele perdeu de vista Jesus e começou a afundar. E aqui está a resposta porque muitas pessoas se afastam do caminho de Deus e não conseguem voltar. As pessoas se afundam no mar da perdição porque elas deixam de olhar para Jesus. Quantas e quantas pessoas eu já não visitei que se afastaram de Jesus por motivos pequenos. Você não pode deixar que os ventos atrapalhem a sua comunhão com Deus. Você não pode deixar que os problemas atrapalhem a sua comunhão com Deus. Você não pode deixar que a sua esposa atrapalhe sua comunhão com Deus, que seu filho atrapalhe a sua comunhão com Deus, que o problema no serviço atrapalhe sua comunhão com Deus. Você não pode deixar que nada atrapalhe a sua comunhão com Deus, porque no dia em que você deixar isso atrapalhar a sua comunhão com Deus, você vai afundar. Assim como Pedro afundou, você também afunda. Assim como Pedro afundou, eu também afundei. E a Bíblia vai falar que Pedro ele afundou e gritou para Jesus, Jesus, tende misericórdia. E aqui vem uma outra coisa importante. Não importa se você está afundando, não importa se você está fundo, se você está quase morrendo na fé, não importa se você está passando por dificuldade, não importa se você está pensando em sair da igreja, não importa se você se afastou da igreja, não importa se você está com medo de sair da igreja, não importa se você está com problema em casa, se você está com problema na família, se você está com problema no relacionamento, com o financeiro, com qualquer outro problema, não importa, porque Jesus tem a solução para o seu problema. Olha só o que Jesus vai fazer. Versículo 31, e prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus, ele pega a mão de Pedro e levanta Pedro, coloca ele de novo sobre a firmeza da água, que não tem, que ali era milagre, e aí então Pedro, ele fica firme sobre as águas de novo, e aí Jesus olha para Pedro, e eu fico imaginando o olhar de Jesus para Pedro quando ele agacha. Porque Jesus estava em pé na água. E Pedro estava afundando na frente de Jesus. Porque a Bíblia fala que ele deu a mão para Pedro. Se Pedro pegou na mão de Jesus e se Jesus deu a mão para Pedro, é porque Pedro estava na frente de Jesus. Então Jesus estende a mão para Pedro. Eu imagino o olhar de misericórdia de Jesus para Pedro, pegando a mão de Pedro e levantando Pedro. É impressionante. É impressionante. Toda vez que você está afundando, Jesus estende a mão para você. Toda vez que você está com dificuldade, Jesus estende a mão para você. Toda vez que você está com problema, Jesus estende a você. Toda vez que você chora, Jesus estende a mão para você. Jesus nunca deixa de estender a mão para você. Jesus pegou a mão de Pedro e levantou ele e tirou ele da água. Jesus pega você e tira você dos seus problemas, tira você da apostasia, tira você da dificuldade. Só Jesus pode tirar você da água. Você é que nem Pedro, eu sou que nem Pedro, não tem como eu sair da água por vontade própria. É por isso que muitas pessoas que estão afastadas de Deus não voltam, porque por vontade própria elas não conseguem voltar.
Tem muitas pessoas que só vão voltar se nós visitarmos essas pessoas e fizermos um apelo para ela e aí ela volta para Jesus. Tem muitas pessoas que estão que nem Pedro, afundando e quase morrendo. Daí então, depois que Pedro ele sobe da água, ele sai da água, ele caminha com Jesus até o barco. Olha só o que o versículo diz. Versículo 33. 32, aliás. Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e eis que os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Pedro, depois que ele sai da água, ele pega na mão de Jesus. Mas eu fico imaginando Pedro, o temor que ele estava. Eu não sei se você já passou por experiência de afogamento, mas a pessoa quando está se afogando, ela mata a pessoa que vai salvar ela. Você sabia disso? O salva-vidas, para poder resgatar aquela pessoa, ele tem que fazer aquela pessoa desmaiar, senão aquela pessoa afoga o salva-vida. Então Pedro estava apavorado, ele estava em estado de choque. Imagino que Jesus pegou na mão dele e tirou ele de lá, e quando tirou lá, eu acho que Pedro segurou na mão de Jesus e não soltou nunca mais. E aí Pedro ele caminha com Jesus, Pedro ele vai caminhar com Jesus até o barco. Quando ele chega no barco, ele entra no barco, aí a tempestade cessa, para de ventar, os ventos vão embora. Isso me mostra uma coisa, mostra que Jesus só vai resolver o problema quando Jesus entrar no barco. Ou seja, se você não está com Jesus na sua vida, os ventos só vão parar de cessar se Jesus entrar no barco. Você tem que caminhar com Jesus, você tem que pegar na mão de Jesus, e você tem que caminhar até o barco. E isso traz uma mensagem importante. O barco aqui a gente pode simbolizar a família. Jesus, quando ele salva você do fundo do poço, do fundo da água, quando ele tira você do afogamento, quando ele tira você e salva a sua vida, o que Jesus faz? Ele leva você até o barco, ele leva você até o seu porto seguro, ele vai te levar até o barco, ou seja, ele vai te levar até a sua família. Ou seja, Jesus não vai salvar só você, Jesus vai salvar a sua família, ele vai salvar seu filho, ele vai salvar sua esposa, o seu esposo, o seu primo, o seu amigo, a sua avó. Jesus vai salvar quem você estiver perto e quem você quiser. Só basta você pedir e confiar. Então Jesus ele entra no barco, e quando Jesus entra no barco, os problemas acabam. Sabe qual que é o segredo para o seu problema acabar? É deixar Jesus entrar no barco da sua vida. Jesus ele quer tomar a direção, como diz Marcos, e quando ele pega no leme, aí ele conduz o barco até onde ele quer. E quando você pega no leme, os ventos sopram e você perde o controle. Ou seja, nossa vida sem Jesus não é nada. Eu e você só pode chegar no porto seguro se Jesus estiver dentro do barco e no controle da direção. Não basta você ser crente. Não basta você ser evangélico, você ser adventista do sétimo dia. Não basta Jesus estar no barco da sua vida. Ah, mas eu sou adventista, Jesus está no meu barco, eu tenho Jesus no coração. E daí? Jesus pode estar, você pode ter o conhecimento que for, você pode conhecer a Bíblia toda, mas se você não deixar Jesus controlar o timão do seu barco, não vale de nada. Jesus, ele quer conduzir a sua vida, como ele conduziu o barco daqueles discípulos. Jesus quer te tirar do meio dos problemas, como ele tirou Pedro do barco. Jesus, ele quer caminhar contigo, como ele caminhou com Pedro. Jesus quer fazer milagre na sua vida, como ele fez um milagre na vida de Pedro, fazendo ele andar por sobre a água. Só que para isso, você precisa deixar Jesus entrar no barco da sua vida. Eu não sei se você tem estado lutando com Deus para poder voltar para os caminhos de Deus. Eu não sei se você tem pensado e repensado que já é hora de voltar para a igreja. Eu digo para você nessa noite, o momento de você voltar é agora, porque senão você vai morrer afogado. Eu também não sei se alguns que já estão na igreja estão passando por dificuldades, por problemas, por aflições. Mas se estiver passando por dificuldade, problemas e aflições, saiba de uma coisa: Jesus pode resolver o seu problema. Você só tem que parar de olhar para a tempestade. E se alguém aqui, ou se alguém na internet está com problema em casa, se tem parente fora da igreja, saiba de uma coisa: quando Jesus entra no barco, ele resolve o problema da sua família. E só tem solução em Jesus. Então eu pergunto a vocês: quantos aqui hoje querem deixar Jesus controlar a sua vida? Levanta a mão.
Se você realmente quer deixar que Jesus controle a sua vida, eu não vou pedir mais que você levante a mão, mas que você fique de pé. Quem quer deixar Jesus controlar a vida, fica de pé. E você aí em casa, se você puder, fica de pé também. Levanta aí, nós vamos cantar um louvor. Esse louvor, ele fala sobre recomeço. Ele fala sobre começar de novo. Assim como Pedro começou de novo, esse louvor fala sobre recomeçar de novo. Eu quero que você medite na letra desse louvor e que você tome uma decisão ao lado de Cristo. Estou aqui, cansado de lutar. Quero cumprir teu querer, quero sentir teu calor. Pai, errei outra vez, não esperei em ti. Preciso tanto do teu amor, misericórdia alcançar. Dá-me um novo coração, vem transformar o meu viver. Ensina-me a olhar com os olhos da fé, em teus braços descansar. Ouve, Senhor, meu clamor, quero recomeçar. Pai, errei outra vez, não esperei em ti. Preciso tanto do teu amor, tua misericórdia alcançar. Dá-me um novo coração, vem transformar o meu viver.
tarde para recomeçar. Nunca é tarde. Que Deus ele possa quebrantar o nosso coração, que Ele possa proporcionar que a gente cresça em fé e que a gente possa, como o louvor disse, olhar com os olhos da fé e recomeçar. Eu não sei você aí da internet se você precisa recomeçar. Eu não sei se você quer vir para os caminhos de Deus, mas se esse sermão mexeu com você, se Deus falou contigo e você quer recomeçar, você quer voltar para a igreja, se você quer conhecer mais de Jesus, deixe o seu nome e seu telefone aí nos comentários, entre em contato conosco, que nós vamos falar com você, vamos conversar com você, vamos visitar você, proporcionar um estudo bíblico para você e você vai poder recomeçar. Amém. Aos que estão aqui na igreja também, se tem alguém que quer recomeçar, vamos estudar a Bíblia, vamos recomeçar com Cristo. Esse é o caminho, falta muito pouco para Jesus voltar. Como disse o nosso irmão Joabe, falta só um pouquinho. Então que possamos esperar esse pouquinho, firme na fé, olhando para Jesus. Oremos. Querido e bom Deus, muito obrigado, Senhor. Louvado e engrandecido seja o seu santo nome, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor nos ajuda, mesmo quando a nossa fé parece não existir. Senhor Deus, o Senhor conhece cada aflição de cada pessoa que está aqui nessa igreja, de cada pessoa que está acompanhando pela internet, os que estão vendo agora e os que ainda vão ver. Senhor Deus, que o Senhor venha suprir as nossas necessidades. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, como teve misericórdia daqueles discípulos. Que o Senhor caminhe em direção a nós. Que o Senhor permita que a gente caminhe em direção a Ti. E que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, não naufragar. Que possamos caminhar olhando para Ti, pegar na Sua mão e trazer o Senhor de volta para o barco da nossa vida. Ó Deus, toma a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Toma o controle da nossa embarcação e nos conduza até o porto seguro, que é a Canaã celestial. Ó Deus, nos ajude, Pai, por favor, Senhor, porque somos falhos. Nós duvidamos do Seu poder muitas vezes. Não cremos que o Senhor pode fazer milagres. E quando falamos, falamos da boca para fora, porque quando o problema bate a nossa porta, nós esmorecemos. Mas pedimos a Ti que o Senhor aumente a nossa fé e que possamos, Pai, crer e confiar que o Senhor pode todas as coisas. Amém. Nos ajude a sentir a Tua presença, mesmo quando não podemos Te ver. Sabemos que o Senhor está conosco em todo o tempo, então nos ajude a ter cada dia mais certeza disso, ó Deus. Abençoe a cada um aqui, Pai. Que o Senhor venha responder às orações de cada um, que possamos caminhar junto contigo e ter testemunhos para contar, para poder testemunhar que o Senhor fez milagre em nossa vida, ó Deus. Nos ajude a caminhar sobre as águas desse mundo. Nos ajude, Pai, te pedimos. Nos dê uma boa noite de descanso e um restante de semana abençoado na Sua presença e que possamos todos nós estarmos aqui no sábado para poder cultuar a Ti, Senhor. Obrigado por cada internauta, por cada amigo da internet que acompanhou conosco. Que o Senhor abençoe a família de cada um deles e a nossa também, em nome de Jesus. Amém.